Já passou por sua mente a possibilidade de estar vivendo perdido? É isso mesmo, perdido. Você sabia que a maioria das pessoas, inclusive aquelas que se dizem cristãs, tem dúvidas da sua salvação? Pensando nisso, eu elaborei este vídeo com 5 evidências que mostram que se uma pessoa está de fato salva em Cristo Jesus. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Alexandre Lourenço e você está aqui no meu canal. Seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever nele, ativar todas as notificações clicando no sininho. Assim, você ficará por dentro de tudo aquilo que acontece por aqui. Já deixe seu like nesse vídeo e vem comigo. Vamos lá então. A primeira evidência que mostra que uma pessoa de fato está salva em Cristo Jesus é que ela reconhece que existe um Deus verdadeiro. Olha, aqui em Salmos, capítulo 14, verso 1 ao verso 3, nos diz assim: Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Percebeu o que a Bíblia acabou de dizer aqui? A Bíblia declara que aquela pessoa que não acredita em Deus, ela na verdade é um insensato. O que isso quer dizer? O insensato aqui é aquela pessoa que não valoriza a sua salvação. Salvação essa que é dada de graça por meio de Cristo Jesus ao morrer por nós ali na cruz. Mas o texto, ele vai muito além do que isso. Aquela pessoa que não crer em Deus, ela corre sim o risco de se perder. Mas o mais interessante aqui é que esse texto fala a respeito das pessoas que acreditam em Deus, mas vivem uma vida como se ele não existisse. E você sabe que pessoas que vivem assim cometem um grande engano em suas vidas. Sabe por quê? Veja o que a Bíblia diz aqui em Tiago, no capítulo 1, verso 21 ao 22. Acompanhe comigo aí a leitura. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Percebeu uma coisa? É interessante que a Bíblia aqui nos diz que aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não colocam aquilo que ela diz em prática, é uma pessoa que está vivendo um engano, porque está vivendo uma ilusão. Ok, nós descobrimos que a primeira evidência de um salvo é que ele reconhece que existe um Deus verdadeiro. Agora, a segunda evidência é que este salvo, ele vive conforme os padrões morais de Deus. Você sabia que Deus, ele tem um padrão moral a ser seguido? E esse padrão se chama sua lei, os seus mandamentos. Olha, é isso mesmo. A Bíblia ressalta a observância da lei de Deus. A lei de Deus ela é muito importante. Tanto é que o apóstolo Paulo, em suas cartas, enaltece essa lei. Porque essa lei, veja bem o que ele diz aqui em Romanos 7, verso 12. Diz assim: por conseguinte, isto é, portanto, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Veja, meu irmão, a Bíblia declara que a lei de Deus e os seus mandamentos são bons para a vida do homem. É claro que existem linhas de pensamentos religiosos que excluem a lei de Deus da vida do crente, mas não deveria ser assim, porque essa lei ela não foi criada para nos privar. Pelo contrário, a lei de Deus ela foi criada para nos preservar. É isso mesmo, a lei de Deus foi criada a fim de nos preservar. O que isso significa, afinal de contas? Eu vou dar um simples exemplo aqui. Vamos pensar nas leis de trânsito.
vamos pensar num cruzamento bem movimentado. Esse cruzamento, para que tudo ocorra bem nele, é preciso ter leis, é preciso ter meios para que evitem acidentes ali naquele local. E o que mais acontece nesses cruzamentos? Se colocam semáforos. Pense num cruzamento perigoso sem semáforos, sem a lei. Esse cruzamento com certeza seria caótico, não? Esse cruzamento com certeza haveria muitas mortes. Mas você sabe muito bem que a lei de Deus, ela é boa para aqueles que praticam essa lei. Vou dar um exemplo mais aqui. A Bíblia fala assim, não adulterarás. Está lá em Êxodo 20. Quanto a Bíblia fala que não devemos adulterar, ou seja, devemos ser fiéis ao nosso cônjuge, precisamos entender que quando Deus ele fala sobre isso, é que ele quer preservar o vínculo familiar. Deus ele quer preservar a espécie humana. Imagine se não houvesse uma lei que dizia para nós que não devemos adulterar. Então, desobedecer a Deus, desobedecer os seus mandamentos, desobedecer a sua lei é um perigo para a fé do homem. E você sabe que a lei de Deus ela é tão importante para a vida do homem que a negligência dela, isto é, a sua desobediência, implica em pecado. Você sabia que a palavra pecado ela tem amplos significados. Por exemplo, errar o alvo, entrar em rebeldia com Deus. Mas eu vou ler aqui um dos significados da palavra pecado, que está aqui em 1 João, no capítulo 3, verso de número 4. Diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. É aquele exemplo que eu tinha dado para você. Você percebe que a Bíblia fala, não adulterarás. Se eu adultero, eu estou cometendo pecado. Isso equivale também aos outros mandamentos. Tá ok. Você pode me perguntar agora, poxa, eu considero a lei de Deus, considero ela importante para a minha vida, mas em um determinado momento eu percebo que eu caí em algum ponto da lei. O que acontece? Agora vem uma coisa importante. Vem a terceira evidência do salvo. A terceira evidência é que este salvo tem um arrependimento sincero mediante as suas quedas. Então veja, mesmo o crente reconhecendo que existe um Deus verdadeiro, mesmo ele dando valor à lei moral de Deus, os seus mandamentos, ele ainda assim tem quedas, deslizes, pecados. Obviamente, não fazemos do pecado um estilo de vida. Não fazemos do pecado algo que gostamos. Mas uma coisa é importante. Até que Jesus volte, infelizmente vamos continuar pecadores. Mas isso não nos dá brecha de fazer do pecado o nosso estilo de vida. Até que o dia da volta de Jesus finalmente chegue, precisamos nos entristecer profundamente dos nossos pecados. E você sabe muito bem que se entristecer do pecado é abandoná-lo. Você sabe aquilo que Jesus disse para aquela mulher que foi pega em adultério? Ele fala assim para aquela mulher: os seus pecados estão perdoados. Vá e não peques mais. Isso está em João 8, verso 11. Você também conhece aquela passagem que está em 1 de João, capítulo 1, verso 9, que é uma passagem que eu particularmente gosto muito. É uma passagem que eu me apego profundamente e confio naquilo que ela diz. Ela diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Percebeu? Deus ele quer perdoar os seus pecados. Deus ele quer manter uma íntima relação com você. E você pode perceber aqui comigo nessa leitura que nós precisamos ter um arrependimento sincero perante este Deus. E nós também precisamos permitir que Ele faça um milagre em nossa vida. Você, com certeza, já ouviu falar dos muitos milagres que estão registrados na Bíblia. Deus, por meio de Moisés, abriu o mar vermelho, Deus ressuscitou mortos, Deus curou leprosos, Deus fez cegos verem. Só que o maior milagre é quando um pecador
sinceramente se arrepende dos seus pecados e os abandona. Por isso mesmo que a Bíblia diz que Deus, Ele quer nos purificar de toda a nossa injustiça. Deus quer nos fazer pessoas justas, mas para isso precisamos permitir que a justiça de Deus permeie dentro do nosso coração. Agora aqui entra a quarta evidência da salvação de Deus agindo no coração do homem. A pessoa que é salva em Cristo Jesus, ela aceita todos os ensinos bíblicos, mesmo que estes ensinos tragam prejuízos para a sua vida. Quer ter um exemplo? Se você abrir a sua Bíblia aí em Atos capítulo 5, verso 29, você vai perceber que lá é dito assim, que Pedro e os demais apóstolos disseram o seguinte: mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Meu irmão, preste atenção. O que é mais importante na sua vida? Obedecer a Deus e ter a sua recompensa, ou obedecer ao homem, porém ser condenado à morte eterna? É uma pergunta para se pensar. Portanto, eu prefiro obedecer a Deus e passar por alguns momentos ruins, porém passageiros aqui nesta terra, do que desobedecer a Deus e viver em completa separação dele por toda a eternidade. Existe também aquela passagem que está em Apocalipse 2, verso 10, que é uma passagem que eu me apego também, que diz assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Veja, a Bíblia declara assim que, se formos fiéis até a morte, Deus ele nos trará uma recompensa gloriosa. Ele nos separará por toda a eternidade das corrupções, das misérias, para estarmos para sempre ao teu lado. E Ele garante dar uma coroa eternal para os salvos. Mas para que isso ocorra definitivamente, precisamos ser fiéis. E a fidelidade aqui consiste não somente em ser um mártir. Você com certeza já ouviu falar dos mártires. Eles existem ainda hoje. Pessoas espalhadas por este mundo morrem diariamente por causa da sua fé que professam em Cristo Jesus. Essas pessoas são chamadas mártires. Mas a fidelidade, como eu disse, não consiste somente nisso. A fidelidade também é a pessoa ser fiel no momento que reconhece Cristo e a sua palavra até o seu último suspiro de vida. Que coisa gratificante, não? Quantas vezes eu percebo pessoas que consideram servir a Deus um fardo, mas não é assim. Um exemplo pessoal. Desde que eu aceitei a Cristo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, a minha vida mudou da água para o vinho, literalmente. Porque a partir do momento que eu aceitei a Jesus e coloquei a sua palavra no meu coração todos os dias, eu sou uma pessoa mais feliz. Eu não preciso das coisas que corrompem a minha saúde física, emocional e espiritual que este mundo oferece para ser feliz. Eu preciso somente de Cristo e da sua palavra, porque através desta palavra eu posso sim ter uma razão de viver. E essa razão, meu irmão, realmente vale a pena ser vivida. Agora vamos para a quinta evidência da vida do salvo. O salvo não deixa de lutar ao lado de Jesus todos os dias. Em João 15, verso 5, Jesus ele diz assim: sem mim nada podeis fazer. É exatamente isso. Sem Jesus nós não podemos fazer absolutamente nada. Você não consegue colocar em prática os outros tópicos da salvação se você não colocar Cristo como prioridade em sua vida. Para finalizar esse vídeo, eu gostaria de contar uma experiência vivida por mim ao pregar o Evangelho para um de meus amigos. Eu perguntei para ele por que ele não estuda a Bíblia como deveria, por que ele não busca a Deus, por que ele não faz de Jesus o seu grande amigo. Sabe o que ele me respondeu? Ele me respondeu que ele não tem tempo suficiente. E eu me entristeci mediante aquela resposta. Mas
Eu creio que o Espírito Santo, naquele momento, me usou para falar uma grande verdade para a vida dele, e esta verdade pode servir para você também. Eu disse a ele assim: olha, se você não tem tempo de estudar a Bíblia, se você não tem tempo de considerar Jesus como seu melhor amigo, você está dizendo que Jesus não é prioridade em sua vida. Portanto, meu amigo, você que me assiste, reconsidere as suas opiniões a respeito da fé que você professa. Essa fé que você professa precisa ser uma fé viva, precisa ser uma fé vivida todos os dias no assim diz o Senhor e no está escrito. E olha, eu estou aqui para te ajudar. Obviamente, eu não estou de forma pessoal contigo aí, mas eu posso estar com você semanalmente por meio destes vídeos que eu tenho feito aqui. Através da tela do seu celular ou do seu computador, eu posso te ajudar a crescer espiritualmente. Você quer a minha ajuda? Eu quero te ajudar. E sabe, a minha ajuda vem por meio de orações e de meditações semanais que eu quero fazer sempre aqui com você, baseado exclusivamente na Bíblia Sagrada, a nossa única regra de fé e prática. Bom, se você de fato gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal. Deixe seu like neste vídeo, é muito importante para mim, para que eu continue esse trabalho, para que este trabalho prossiga, para que mais vidas possam receber a palavra de Deus dentro do seu coração. Ah, não se esqueça de colocar as suas opiniões aqui embaixo. Comente aquilo que você achou desse vídeo. E se você também gostaria que seus amigos vissem este conteúdo, compartilhe o link para que eles possam assistir também. Assim, você fará com que muitas pessoas ouçam a voz de Deus por meio de você. Quer ser você um missionário de Jesus? Portanto, espalhe este vídeo para que este mundo tenha esperança. Deus os abençoe e um forte abraço.